Alô, bom dia, estamos de volta nessa sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos e mais uma sexta-feira em guerra, aliás, uma nova guerra. Fomos todos pegos de surpresa ontem à noite quando Joe Biden anunciava que os Estados Unidos, mais a Grã-Bretanha, estavam iniciando um pesado ataque ao Iêmen. Hoje as informações que chegam, as mais atualizadas, dizem que os ataques de ontem, ou dessa madrugada, melhor dizendo, já era sexta-feira no Oriente Médio, envolveram mísseis lançados de caças, destroyers e um submarino. O Daily Mail diz que os Estados Unidos usaram mais de 100 mísseis de precisão, atingindo por volta das 2h30, horário local, mais de 60 alvos em 16 pontos ou 16 locais do Iêmen, isso de acordo com a Força Aérea. O Daily Mail diz também que explosões foram relatadas em Sanaá, província de Hudeida, Saada e Damar. Isso foi confirmado pelas autoridades hutis. Diz a matéria que não está claro a extensão dos danos ou quaisquer ferimentos. Jatos de combates, destroyers da Marinha, um submarino e mísseis de cruzeiro Tomahawk foram usados na Blitz. Locais incluindo postos de comando e controle, depósitos de munição, sistemas de lançamento, instalações de produção e sistemas de radar de defesa aérea foram atingidos, segundo autoridades americanas. Pelo menos um submarino participou da operação. Os Estados Unidos não confirmaram exatamente qual submarino, mas o submarino de mísseis guiados da classe Ohio USS Florida entrou no Mar Vermelho em novembro, relatou o USNI News. A embarcação tem capacidade para 154 mísseis. Super Hornets do USS Dwight Eisenhower, o porta-aviões Eisenhower, também foram implantados juntamente com caças de ataque da Força Aérea originários de uma base no Oriente Médio. Provavelmente uma base ou no Catar ou na Arábia Saudita, não está especificado aqui. Além disso, 4 caças da classe Typhoon da Força Aérea Real Britânica decolaram para se juntar à coalizão liderada pelos Estados Unidos no Mar Vermelho. Outras informações dizem que o ataque liderado pelos Estados Unidos e Reino Unido teve também a participação da Austrália, Bahrein, Canadá e Holanda. Biden, em seu comunicado de ontem, disse que esses ataques direcionados são uma mensagem clara de que os Estados Unidos e os nossos parceiros não tolerarão ataques ao nosso pessoal nem permitirão que atores hostis ponham em perigo a liberdade de navegação numa das rotas comerciais mais críticas do mundo. Não hesitarei em tomar medidas adicionais para proteger o nosso povo e o livre fluxo do comércio internacional conforme necessário, disse Biden. Já aquele que estava sumido, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, também divulgou um comunicado após os ataques. Foi o seu primeiro comentário público desde que o escândalo de saúde o levou à UTI para, agora já se sabe, um tratamento de câncer de próstata. Bem, esta é a informação oficial. Isso sem que a Casa Branca soubesse de sua condição, como eu relatei em vídeos anteriores. Disse o comunicado de Lloyd Austin: esta ação pretende perturbar e degradar as capacidades dos hutis em colocar em perigo os marinheiros e ameaçar o comércio global numa das vias navegáveis mais críticas do mundo. A ação da coligação de hoje envia uma mensagem clara aos hutis de que eles suportarão custos adicionais se não acabarem com os seus ataques ilegais. Bem, em relação aos vizinhos do Iêmen, a Arábia Saudita ainda não declarou a sua posição, não declarou oficialmente, mas colocou as suas forças armadas em estado de prontidão para o combate. Antes do ataque, os hutis tinham declarado que se a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar fornecessem o seu espaço aéreo para um ataque americano, então aqueles países seriam considerados em guerra com o Iêmen. Catar e Arábia Saudita, é bom lembrar, hospedam bases militares norte-americanas. Já uma fonte militar em Ansarallah afirmou que se as forças, tinha afirmado anteriormente, antes dos ataques,
que se as forças estrangeiras considerarem atacar o Iêmen, as nossas forças abrirão as portas do inferno para as tropas ocidentais no Mar Vermelho e na região, e nem Washington nem Londres serão capazes de combater-nos. Já o navio de inteligência iraniano, aquele que eu havia citado no plantão de ontem à noite, o navio cujo nome é Behshad, deixou o Mar Vermelho de fato e está indo não de volta para o Irã, mas para o Golfo de Aden, vindo de Bab al-Mandab. Isso para continuar a sua missão sob proteção do navio de guerra Alborz. Behshad, explica o radialista Hal Turner, não é um navio de guerra, mas tem equipamentos de espionagem e, portanto, é de grande utilidade para o exército iemenita cortejar os agressores, e sua saída da costa de Hodeida é para ficar longe de possíveis perigos ou para não ser um alvo direto, disse Turner. Bem, em relação aqui aos Houthis, outra fonte militar do Iêmen informou que os Houthis estão respondendo com lançamentos de mísseis em grande escala a partir de inúmeras áreas contra alvos ainda desconhecidos. Claro que essa informação não pode ser comprovada. Não se sabe exatamente se há uma grande barreira de mísseis sendo lançados nesse momento pelo Iêmen, nem quais são os alvos desses ataques. Mas isso aqui, então, é a informação de uma autoridade militar do Iêmen. Este parece ser um padrão de ataque pré-planejado a ser usado caso o Ocidente atacasse o Iêmen, diz Hal Turner. No passado recente, o Iêmen deixou claro que iria destruir as instalações de processamento de petróleo da Arábia Saudita, a Aramco, para prejudicar o fornecimento de petróleo ao mundo e ao Ocidente. Bem, em relação à Rússia, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia pronunciou-se nesta sexta-feira sobre o ataque realizado pelo Ocidente contra posições Houthis em diversas cidades do Iêmen. Moscou expressou a sua rejeição aos ataques, aos atentados, aqui o termo é usado pela RT News, e insta a comunidade internacional a condenar veementemente o ataque ao Iêmen por um grupo de países sem mandato das Nações Unidas, diz a Rússia. Bem, também a Rússia não tinha um mandato das Nações Unidas para invadir a Ucrânia. Então, esse tipo de comunicado parece uma pregação evangélica, uma pregação moral de alguém que acaba de sair de um bordel, por exemplo, mas isso é só a minha opinião. Quem disse isso foi a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Abela Maria Zakharova. Ela acrescentou: partilhamos as preocupações expressas pelos nossos parceiros regionais, particularmente a Arábia Saudita. Vejam, a Arábia Saudita, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, começou a pender para o lado da Rússia desde que Biden assumiu o poder, porque assumiu já chamando o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, de carniceiro, açougueiro, genocida, assassino, etc. e tal. Então aqui a Rússia já começa a... Bem, é o canto da sereia, né, para cima da Arábia Saudita. Partilhamos as preocupações expressas pelos nossos parceiros regionais, particularmente a Arábia Saudita, e apelamos à intensificação dos esforços internacionais para evitar uma nova escalada da situação, observou. E nós observamos que a Rússia, nesse momento, não tem moral nenhuma. Eu, muitas vezes, aqui dessa bancada, encontrava alguma justificativa para a invasão da Rússia à Ucrânia, até porque a OTAN havia descumprido várias de suas promessas e estava praticamente já dentro da Ucrânia, provocando a Rússia, sem falar daqueles suspeitíssimos laboratórios de ganho de função e também os ataques pesados que os russos sofriam na região do Donbás. Era uma espécie de justificativa assim. Agora, daí a Rússia começar a dar lição de moral, recorrendo, por exemplo, ao Conselho da ONU para os ataques do Ocidente, ou melhor, as respostas, os revídeos do Ocidente aos ataques dos Houthis, aí já é um pouco demais. Assim como as críticas da Rússia em relação à defesa de Israel, de sua sobrevivência na batalha contra o Hamas. É demais, não é? Pois é.
Bem, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan também falou sobre o assunto. Ele condenou os ataques levados a cabo pelo Ocidente, dizendo: eles, os ocidentais, os Estados Unidos, Reino Unido, estão ansiosos por transformar o Mar Vermelho num mar de sangue. É aquele velho discurso populista, não é? Cheio de figuras emotivas. Este é um uso deplorável da força. E acrescentou que os Houthis estão fazendo uma defesa bem-sucedida e reiterou também que a ofensiva deve ser qualificada como uma ação de uso desproporcional da força, destacando que os Estados Unidos e Israel estão atualmente utilizando essa força desproporcional da mesma forma na Palestina e no Irã. Não se sabe ainda de nenhum ataque pesado das forças ocidentais diretamente ao Irã. Por favor, né, Erdogan? Biden recentemente até liberou 6 bilhões de mangarotes para o Irã, no comércio que o Irã tem com o Iraque em energia elétrica. Ativos que estavam bloqueados. Biden foi lá e liberou, não é? Então parece que não existe até o momento nenhum grande ataque pesado ao Irã. Erdogan forçou a barra nesse momento, forçou a amizade, né, como se diz. Mas disse também que a Turquia está estudando como poderá se proteger contra tudo isso. A Turquia faz parte da OTAN, ela deveria estar com um discurso mais ou menos alinhado com a OTAN. E ela quer se defender de quem? Da própria OTAN, ou dos países membros da OTAN? Muito estranho, mas como eu disse ontem à noite, Erdogan é aquele sujeito que tem um pé no Ocidente e outro no Oriente. Ele procura manter uma boa relação com o Ocidente porque, claro, está dentro da comunidade europeia, mas pelo menos está regionalmente localizado ali, e também porque faz parte da OTAN. Por outro lado, o sonho de Erdogan é ser o califa do mundo muçulmano. Então ele não pode, de repente, ir contra um país membro do Islã, não é mesmo? Como é o caso dos persas do Irã. Então fica aqui o equilíbrio, né? A coisa, digamos assim, meio circense de Erdogan se equilibrando numa corda, tentando manter viva a chama do populismo e, por outro lado, não podendo passar muito a linha vermelha em relação ao Ocidente e à OTAN. Agora, detalhe, 150 mísseis com ogivas nucleares da OTAN estão em território turco. Todo mundo diz, bom, e daí? Ele não tem os códigos desses mísseis? Pois é, não tem, mas os mísseis estão lá, o que complica bastante a situação em caso de um dia a OTAN ter que se desligar da Turquia, ou ter que desligar a Turquia. Porque, bem, pelo andar da carruagem, a Turquia em algum momento ou outro acabará colocando algumas estacas nas costas da própria OTAN. Situações da geopolítica, né? Sessão mimimi. Biden está sendo criticado por alguns legisladores pela sua decisão de lançar ataques aéreos à coalizão contra o Iêmen sem a aprovação do Congresso. As críticas vêm de representantes dos dois partidos. O presidente tem que ir ao Congresso antes de lançar um ataque aos Houthis no Iêmen e nos envolver noutro conflito no Oriente Médio. Esse é o artigo 1º da Constituição. Defenderei isso independentemente de haver um democrata, um republicano na Casa Branca, disse o congressista democrata da Califórnia, Ro Khanna, em sua conta no X. Outros deputados ecoaram as críticas de Khanna. Só o Congresso tem poder de declarar guerra, disse Thomas Massie, republicano do Kentucky. Rashida Tlaib, por sua vez, congressista democrata de Michigan e islâmica, afirmou que o povo americano está cansado de uma guerra sem fim. O seu copartidário do Missouri, Cory Bush, também condenou o ataque. Ele concordou com Rashida e acrescentou que as pessoas não querem que mais o dinheiro dos nossos contribuintes seja destinado à guerra sem fim e à matança de civis. Então a pergunta que fica para os congressistas é a seguinte: o que fazer? Deixar o Iêmen continuar as suas atividades
terroristas no Mar Vermelho, impedindo o fluxo dos navios mercantes que por lá passam. Aquela rota representa 15% de todo o comércio global. Fica assim para não ofender os pobres Houthis que lançam mísseis e ameaçam sequestrar navios? Bem, essa é uma questão delicada. E aí temos que entrar um pouco na questão histórica. Por que os Houthis estão atacando regularmente os navios mercantes que passam do Golfo de Aden e entrando no Mar Vermelho? Em resposta aos ataques de Israel ao Hamas. Agora, é preciso lembrar que Israel está destruindo o Hamas porque foi atacado numa selvageria sem precedentes, um ato terrível, sem precedentes na história. Então, depois do 7 de outubro de 2023, Israel resolveu parar com a brincadeira, cortar o mal pela raiz, ou seja, destruir o Hamas. Em contrapartida, os Houthis do Iêmen se sentiram na obrigação de defender o Hamas e atacar Israel. Então, como não podiam atacar diretamente Israel, apesar de tentarem, resolveram atacar os navios em protesto contra Israel, os navios mercantes que passam pelo Mar Vermelho, buscando o Canal de Suez. Então, é claro que um dia a brincadeira também teria que parar, a menos que os Estados Unidos fizessem vista grossa e deixassem que os Houthis continuassem impedindo o fluxo de navios, prejudicando milhões de pessoas no mundo todo, porque o problema aqui também envolve a economia global. É claro que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos teriam que responder. Só que o detalhe é o seguinte: Biden de fato não pediu ao Congresso, mas vinha alertando os próprios congressistas e deu um ultimato aos Houthis. Os Houthis não pararam com a festa e agora receberam o troco. Mas isso tende a escalar, claro. Há um sério problema, porque outros países também estão envolvidos agora no conflito. Biden tentou criar uma coligação de muitos países ocidentais, nem todos aceitaram, mas alguns estão lá. E se as coisas complicarem, eles também terão que se posicionar, enviando mais equipamentos militares para uma guerra que pode, sim, escalar e muito. Outro problema é em relação aos países árabes, como eles se comportarão. Até o momento, estão do lado dos Estados Unidos para preservar os seus próprios interesses. Mas o mundo muçulmano é o mundo muçulmano, e os países árabes também são países muçulmanos. Daí porque mais cedo ou mais tarde, numa guerra de grandes proporções, a coisa poderá pender contra o Ocidente dentro desses países árabes, porque a população pode sim pressionar os seus líderes para que assumam uma posição ao lado da Rússia e da China, que na verdade são os guarda-chuvas do Iêmen e do Irã. E outro problema, claro, é o Irã. Mais cedo ou mais tarde, se as coisas complicarem ainda mais, os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel terão sim que atacar o Irã, porque é o Irã que fornece armamento pesado para todos os grupos anti-Israel e anti-Ocidente, todos os grupos terroristas, como o Hamas, por exemplo. Então a situação está nesse pé. Muito tensa, não sabemos como as coisas evoluirão daqui para frente, mas se não houver mais possibilidade de negociações diplomáticas, tendemos sim a entrar logo mais naquilo que muitos chamam de Terceira Guerra Mundial. Em relação à ameaça dos Houthis de abrirem as portas do inferno, claro que tudo isso pode ser sim apenas mais uma bravata, mas a questão é a seguinte: o Iêmen pode ser até comparado à Coreia do Norte no Oriente Médio. Isso porque é provocativo, vem provocando a Arábia Saudita principalmente há muitos anos. Houve, inclusive, um forte atentado durante a era Trump, a maior refinaria do mundo na Arábia Saudita, impedindo pelo menos 50% da utilização da refinaria naquele entonce.
O príncipe Mohammed bin Salman ficou tão indignado que resolveu acabar com a brincadeira, atacar pesadamente os Houthis no Iêmen. Acontece que foi impedido por Donald Trump, que não queria terminar o seu primeiro mandato com uma guerra no Oriente Médio. Mas a situação é tensa há muito tempo por esse comportamento muito semelhante ao da Coreia do Norte. Semelhante à Coreia do Norte também porque os Houthis, que a princípio são guerreiros dentro de um país miserável, têm muitas armas, surpreendentemente, mísseis até poderosos, pode-se dizer. E aí fica sempre a dúvida. Bem, além desses mísseis poderosos que o Ocidente já conhece, já identifica, será que tem alguma coisa mais? Aí surgem aquelas suspeitas. Por exemplo, no fim da Guerra Fria, ou melhor, no fim da União Soviética, muito artefato nuclear com os seus devidos detonadores, aquelas famosas maletas pretas, desapareceram no mercado negro. Isso pode, sim, em algum momento, fazer pensar que os Houthis tenham alguma arma da antiga União Soviética com artefato nuclear. Outros também dizem a possibilidade do Paquistão ter fornecido, sim, artefatos nucleares para o Iêmen em algum momento, já que o Paquistão domina essa tecnologia e não se importaria, por exemplo, em ajudar um irmão muçulmano numa situação difícil. O inimigo, vocês sabem, é sempre Israel e os Estados Unidos também. Então ficam essas suspeitas. A Coreia do Norte, sim, tem artefatos nucleares. Os Houthis, bem, isso é tudo muito duvidoso. Mas se os Houthis, eventualmente, têm ameaçado as principais potências ocidentais e, eventualmente, têm ameaçado também alguns parceiros, ou melhor, alguns vizinhos islâmicos poderosos, como é o caso da Arábia Saudita, isso é porque, sim, eles confiam numa retaguarda. A princípio, teoricamente, a retaguarda é apenas o Irã, que tem fornecido armas aos Houthis. Mas e se existe algo mais nessa história? E já que eu fiz uma comparação com a Coreia do Norte, é bom lembrar que a Coreia do Norte, que precisa, assim, de muito dinheiro, pode também ter enviado alguma capacidade bélica a mais, algum extra, algum plus para o Iêmen ou para os Houthis, principalmente em termos de tecnologia, espionagem, né, na guerra cibernética, mas quem sabe até mesmo tecnologia militar nuclear. Quem viver, verá, não é? Bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e fiscalize a sua inscrição. Acontece e muito aqui nesse canal do amigo se inscrever e no outro dia não estar mais inscrito. Parece que é um bug aqui na plataforma, no YouTube. Então verifique se a sua inscrição ainda está de pé. Se não estiver mais, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Eu volto às 4 da tarde para mais informações sobre este quente assunto. E também hoje à noite estarei numa live com o meu querido amigo Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial. Eu espero vocês lá também. Até depois.